significa. E na abertura do programa de hoje, porque nós já estamos no ar desde as 9 horas da noite, enquanto o ouvinte que estava no dial estava com a Voz do Brasil, nós estávamos aqui no ar na internet. Sim, e também no dial para algumas cidades. Mas a maioria das cidades acompanhava a Voz do Brasil. E nós estávamos aqui fazendo uma belíssima entrevista com o professor Narbal Silva, professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele falou sobre a psicologia positiva e como esses princípios podem nos ajudar nesse momento terrível de isolamento social, de distanciamento, de medo decorrente da pandemia. Foi uma entrevista bem bacana, dá para você recuperar no site da CBN e também no começo da nossa transmissão no YouTube e também no Twitter. Vale a pena, hein? Uma conversa com imagem com o professor Narbal Silva. E na quinta-feira, amanhã tem futebol, não teremos o programa. Na quinta-feira, a partir das 21, mesmo esquema. Enquanto a maior parte da rede transmite a Voz do Brasil, estaremos aqui na internet com imagem, com as irmãs Célia e Selma. Sim, são décadas de trabalho, muitas histórias pioneiras, né? Inclusive no uso da calça jeans. Elas têm histórias maravilhosas. Então, na quinta-feira, a partir das 21, você já nos encontra aqui no programa com imagem, no site da CBN, no Twitter da CBN e também no nosso canal do YouTube. Aliás, você se inscreva no nosso canal no YouTube. Estamos nesse momento aqui com transmissão de imagem. Tem o chat dos nossos ouvintes, os ouvintes que vão conversando, mandando mensagens, trocando ideias entre si. A Isaura Ferreira gostou. Selma e Célia, olha, Isaura, são bacanas. Tem muita história aquelas duas, hein? Vai ser uma boa entrevista. E vai ser com imagem, Nós temos agora informações em Brasília com a Débora Fortuna. E Débora, boa noite. Oi, Tânia, boa noite a você e a todos. Olha, o Ministério da Saúde confirmou agora há pouco a morte do terceiro paciente por causa do incêndio que atingiu o prédio 1 do Hospital Federal de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira. Até o momento, a pasta confirma, então, 3 óbitos. Em nota, o Ministério da Saúde disse que lamenta e que se solidariza com as famílias e não vai medir esforços para garantir a segurança e saúde de todos os pacientes, profissionais de saúde e funcionários da instituição. Não há detalhes sobre esse último paciente que acabou não resistindo. Tânia? Puxa vida. Ok, Débora, muito obrigada. Então, agora são 3 pessoas mortas no incêndio no Hospital Federal de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. A Polícia Civil do Paraná abriu uma investigação contra o médico Pietro Petri, denunciado por pelo menos 10 pacientes que tiveram sequelas após cirurgias plásticas. Sem especialidade na área, ele atua em Curitiba e em Atibaia, no interior de São Paulo. Conheci o Dr. Pietro através de uma amiga de adolescência que queria fazer com ele. Essa é uma das pacientes do médico Pietro Petri. Para preservar a identidade dela, não vamos revelar o nome. Emocionalmente abalada pelo fim de um relacionamento, ela conheceu o cirurgião em 2017, em uma clínica dele em Curitiba. À época, com 57 anos, tentou recuperar a autoestima com um procedimento na região do abdômen. Começava ali um problema que se arrasta há 3 anos. Apareceu um monte de fibrose. A minha barriga inteira ficou muito feio. Ouvia dele que isso tudo aconteceu pela minha idade. Antes ele não tinha dito que poderia acontecer isso. Aí, quando eu fui reclamar, isso causa na gente uma indignação muito grande. Com base em relatos como esse, a Polícia Civil do Paraná abriu uma investigação na última sexta-feira para apurar os casos, mas não deu detalhes. A advogada de 9 mulheres que denunciam o médico no estado, Luciana Santos, conta que uma delas quase perdeu o fígado. Uma delas teve insuficiência hepática por excesso de anestésico. Disse para ela tomar água de coco para se hidratar porque ela ia melhorar. 5 dias após isso, ela internou em um outro hospital aqui de Curitiba com um quadro de insuficiência hepática por uma hepatite medicamentosa, pelo excesso do anestésico. Os médicos chegaram a cogitar até um transplante para ela, mas conseguiram reverter o quadro. Ela faz acompanhamento a cada 3 meses com exames. A CBN teve acesso
acesso a uma denúncia que resultou em um processo ético-administrativo sigiloso contra o médico no Conselho Regional de Medicina do Paraná. Entre as queixas da vítima está o local inadequado para realizar o procedimento. Na sala não era nenhum centro cirúrgico, era uma sala de curativos. Estranhei também a instrumentadora dele aplicar anestesia. Perguntei para ela se era normal, ela falou que ela já estava acostumada, que não seria só eu. A minha cirurgia não ficou conforme ele me falou, né? Tanto que eu tenho um lado do abdômen maior. Não é crime o médico prestar atendimento sem ser especialista, mas os conselhos regionais de medicina esclarecem que o profissional não pode se intitular ou divulgar títulos de especialidade que não tenham sido devidamente registrados. No site e nas redes sociais, Pietro Petri se intitula cirurgião plástico. Informa que se especializou entre os anos de 1992 e 1995. De acordo com o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Denis Calazans, o médico não consta no quadro social, portanto não tem o título de especialista. Ele pode ter cursado algum curso de especialização ou pós-graduação, mas não obteve, ao final desse curso, a sua aprovação para obtenção do título de especialista em cirurgia plástica. A assistência a uma pessoa que necessite tratamento médico por uma pessoa não capacitada, certamente o risco é iminente e abre-se mão da segurança, o que é algo absolutamente inadmissível hoje. Pietro Petri sofreu pelo menos 2 penalidades no CRM do Paraná, em 2012 e 2017, por infração ética profissional. Em São Paulo, o profissional atende em uma clínica em Atibaia, no interior. Uma das vítimas teve complicações depois de colocar próteses nas mamas. A minha cicatriz, ela ficou aberta por, em média, um mês e meio, porque o fio da sutura que ele me usou não era adequado e o meu organismo rejeitou. Ele não me deu nenhum amparo no pós-operatório. Em nota, a defesa do médico Pietro Petri nega todas as acusações. A advogada que o representa, Josleide Zordenones, informou que até agora não foram apresentadas formalmente quais seriam as 10 pacientes que tiveram problemas nos procedimentos. O médico nega que atuava em ambientes inadequados e diz que jamais deixou de acompanhar o pós-operatório. Afirma ainda que sempre respondeu no prazo notificações extrajudiciais, envolvendo pacientes insatisfeitos, inclusive custeando procedimentos com outros profissionais. Por fim, a defesa apresentou uma série de diplomas de Pietro Petri e um certificado em cirurgia plástica do Colégio Brasileiro de Cirurgia Plástica. Porém, segundo o CRM do Paraná e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o documento não o credencia a se anunciar como cirurgião especialista, o que contribui para os processos éticos que respondeu ou possa responder. De São Paulo, Júlio Vieira e Marcela Lorenzeto. Tem médico aí que você tem que tomar cuidado, hein? Aliás, na sequência eu vou falar de outros. Só que antes, o Ivan, nosso ouvinte, nos lembra aqui no nosso chat, no YouTube, que hoje é aniversário do Maurício de Souza. Meu Deus, querido Maurício de Souza. 85 anos. O Ronaldo Mendes fazendo os homenagens. Em nome da equipe. Maurício de Souza, puxa vida, Maurício de Souza é tão gentil com a gente, né? Já falou tantas vezes aqui com a gente. Falou conosco no dia do aniversário da CBN, no comecinho de outubro, 1º de outubro. Foi uma entrevista linda. Inclusive falamos sobre o Quino, né? O Quino que tinha morrido na véspera. Cartunista argentino, criador da Mafalda. O Maurício de Souza deu uma entrevista muito bacana. E você pode encontrar no site da CBN. Fizemos também com transmissão aqui no YouTube, só que ele estava por telefone, ele não estava com imagem. Muito querido Maurício de Souza, parabéns, é o pai da Turma da Mônica. É o nosso maior representante nos quadrinhos infantis. Maravilhoso, Maurício de Souza. Bom, agora voltamos ao tema de medicina irresponsável. Um médico de Belo Horizonte anunciou que está distribuindo atestados para pessoas que não querem